Gravação iniciada, presidente. Obrigado, Marco Antônio. Bom dia a todos. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara da primeira sessão, período da manhã do dia 16 de março de 2021. Estão presentes os conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Yoshihara Arcanjo Zanin, Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Iniciamos pelo item 13, já que o item 12 foi excluído da pauta, a pedido do patrono. Item 13, recorrente TV União de Minas Limitada, conselheiro Cláudio Camerano. Com a palavra, o relator. Bom dia a todos. Bom, vou iniciar a leitura aqui, transcrevendo partes do relatório da decisão recorrida, acórdão proferido pela DRJ de Belém, né, em 2018. Então, é um pedido de restituição no valor de R$ 3.620.000, onde o contribuinte indica crédito correspondente ao somatório de despesas relacionadas à veiculação obrigatória e gratuita de propaganda eleitoral no ano 2008. Faça um mecanismo de compensação fiscal previsto no parágrafo único do artigo 52 da Lei 9.096/95, com respaldo no artigo 74 da Lei 9.400. Bom, por intermédio de despacho decisório, o direito creditório não foi reconhecido. Abre aspas. No caso, sob análise, não se verifica nenhuma das hipóteses elencadas nos artigos 165, incisos 1 a 3, da Lei 5.172, CTN, né? As quais ensejariam o direito à restituição do crédito pleiteado. Da leitura de tais dispositivos normativos, verifica-se que o direito de pleitear restituição tem como pressuposto fático o pagamento indevido ou maior, né, de tributos administrados pela Receita Federal. No caso sob análise, o valor pleiteado decorre de supostas despesas com vinculação obrigatória de propaganda eleitoral partidária, ocorrida no ano 2008. Confrontando-se as alegações que fundamentam o pedido sob análise e a legislação acima transcrita, conclui-se que o mecanismo de compensação fiscal na apuração do IRPJ pela divulgação gratuita de propaganda partidária eleitoral não se relaciona a crédito tributário passivo de restituição, motivo que impossibilitou a transmissão eletrônica do mesmo. Não era possível fazer a transmissão eletrônica via PERDECOM porque não havia espaço para isso. Não existe aqui pagamento indevido de tributo. A contribuinte entende que, como ela teve despesas ou perda de receita com transmissão eleitoral gratuita, né, que houve um incentivo fiscal, realmente, para que as empresas excluíssem do lucro real um percentual desses gastos ou dessa perda de receita. E a contribuinte, ao seu bel prazer, a sua própria iniciativa, entende que ela tem direito à restituição disso daí. Esse é o problema. Essa é a situação. Muito bem. Então, não tem previsão legal, foi indeferido lá pelo espaço decisório, manifestação, né? Então, ela diz aqui que ela é uma emissora de televisão, está obrigada a exibir gratuitamente propagandas partidárias, né? Então, ela procedeu com pedido de restituição, após verificar a existência de crédito relativo aos gastos dispendidos e a perda de receitas emissoras de rádio e televisão, conforme leis 8.703/93, 9096/95 e 9507/97, que instituíram o direito à compensação fiscal pela cessão de horário gratuito. Então, o contribuinte ele faz uma leitura, já vou até aqui adiantando, porque é tão claro aqui o relatório, né? É tão clara a situação, ele faz uma leitura equivocada dessa compensação fiscal. Essa compensação fiscal foi um incentivo dado, um benefício dado pela legislação tributária, para que ele excluísse do lucro real um determinado percentual dos gastos, despesas ou perda de receita, e aí sim ele reduziria o imposto devido. Mas não se trata absolutamente de pedir de uma restituição, isso não cabe, não tem cabimento, segundo aqui o espaço decisório. Muito bem. Então, essa é a questão. Então, acho que eu posso passar bem rapidamente por isso aqui, porque essas alegações que ele traz, ele fica insistindo que cabe a compensação fiscal, pedir de restituição, e que os decretos que regulamentaram
que regulamentaram a exclusão, que regulamentaram o incentivo, ele traz a alegação da inconstitucionalidade. Então, ele traz essa alegação de inconstitucionalidade e também interpreta que a compensação fiscal daria aso à pretensão de seu pedido manual, porque eletronicamente não seria possível fazê-lo. Muito bem. Então, ele diz aqui, outro argumento aqui no item 9 aqui da folha 4 das suas argumentações. Outro argumento a ser combatido da impossibilidade da compensação dos créditos pleiteados por meio do artigo 74 da Lei 9.430. Se a compensação deve ser fiscal, conclui-se que resta autorizada a compensação através do artigo 74 da 9.430. Mas não é a compensação fiscal que a lei diz, não é isso aí. É a exclusão do lucro real. O fato do crédito eleitoral não ser tributo pago indevidamente não impede a sua compensação ou restituição. Muito bem. Aí ele vai citando aqui os artigos das IELs normativas, falando sobre a restituição, né? A obrigatoriedade da televisão de determinar lá o horário eleitoral gratuito, enfim, o ressarcimento desses custos, né? Aí ele fala aqui no item 19. Aí no item 18, ele diz aqui, o decreto 5331 de 2005 veio impedir, na prática, a compensação integral da perda de receita das empresas de rádio e TV. O decreto em questão permitia apenas a exclusão do lucro líquido para efeito de determinação do lucro real na apuração do IRPJ, do valor correspondente a 8/10 do resultado da multiplicação do preço do espaço comercializável pelo tempo que seria efetivamente utilizado pela emissora em programação destinada à publicidade comercial, no período de duração da propaganda eleitoral, ou partidária gratuita. Né? Muito bem. Então, ele vai discorrendo sobre essas situações elencadas no decreto. Né? E diz, então, que essa posição do decreto ela não teria essa limitação, não está prevista em lei, né? Que os decretos reduzem tanto o ressarcimento que esvaziam a previsão de ressarcimento contida na lei. Então, ele faz aqui um exemplo e tal. Então, aqui, ó, considera que os decretos extrapolaram o seu poder estritamente regulamentar, que o decreto presidencial não pode inovar na ordem jurídica, criando direitos, obrigações, medidas punitivas. Né? Muito bem. Na decisão de primeira instância, a decisão de primeira instância indeferiu a manifestação de inconformidade. Tá? No recurso voluntário, praticamente são as mesmas alegações. Né? Então, eu vou passar aqui, lá para o voto. Cientificado do recurso voluntário, cientificada a decisão recorrida, a interessada apresentou recurso voluntário, no qual, basicamente, repete os argumentos trazidos na impugnação. Né? Então, vamos partir aqui para o voto, que eu estou reconhecendo aqui a correção da decisão de piso. Muito bem. Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele eu conheço. Né? Então, os argumentos são repetidos aqui no recurso voluntário. Né? Então, me permite utilizar a faculdade prevista ao conselheiro relator no termo do parágrafo 3º do artigo 57 do regimento interno do CAR. Né? Você pode aproveitar a decisão recorrida, se os elementos trazidos no recurso voluntário são idênticos à impugnação, e que você faz coro com a decisão recorrida. Na apreciação da questão, o acordo recorrido mostrou-se sólido em suas conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. Portanto, adoto com minhas razões, decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos. Então, aqui eu transcrevo o voto da decisão o voto do acordo. Mérito. Então, aqui, a compensação está atualmente regulada pelo artigo 74 da Lei 9.430. Então, tem aqui o artigo, né, 74. A regulamentação do mencionado artigo, competência da Receita Federal, aí, através da ação normativa 460/2004, à época. Então, transcreveu aqui os artigos da IEM, né? Como é que determinava o pedido de restituição, compensação, né? Você pode restituir o quê? Pagamento indevido de tributo, ou a maior, né?
ou algum erro na identificação do passivo, enfim, alíquota, né? Muito bem. Então, a gente descreve aqui os textos da ação normativa da propaganda eleitoral partidária. Então, tem aqui também o texto da legislação que rege esse ressarcimento que foi concedido, né, pela administração tributária às empresas de televisão. Artigo 65 da Lei 8.703/93. Propaganda eleitoral no rádio e televisão é restrita a horário gratuito, né? Muito bem. Aí determinou aqui o seguinte: a obrigatoriedade de realizar, né, os partidos políticos, horário gratuito, né? Aí diz aqui: estas mesmas leis, né, que criaram esse espaço gratuito para a televisão no horário partidário, criaram um mecanismo de ressarcimento dos custos e da perda de receita através de compensação fiscal. Então, tem aqui, Lei 8.703/93. Poder Executivo editará normas regulamentando o modo e a forma de ressarcimento fiscal às emissoras de rádio e televisão pelos espaços dedicados ao horário de propaganda eleitoral gratuita. Lei 9.096/95, artigo 52. Parágrafo único. As emissoras de rádio e televisão terão direito à compensação fiscal pela cedência do horário gratuito previsto na lei. E a Lei 9.507/97 repete também, basicamente, o texto anterior. A regulamentação desta matéria, então, ocorreu via publicação de decretos. O decreto 5331/2005, o qual sucedeu os decretos 1976 de 96, 2814 de 98, 3786 de 2001. Definiu a forma de compensação. Então, os decretos vieram regulamentar essa forma de compensação. Como é que vai se dar essa compensação fiscal? Então, diz aqui, ó, decreto 5331/2005, artigo 1º. As emissoras de rádio e televisão obrigadas à divulgação gratuita da propaganda partidária ou eleitoral poderão, na apuração do IRPJ, excluir do lucro líquido, para efeito de determinação do lucro real, valor correspondente a 8/10 do resultado da multiplicação do preço do espaço comercializável pelo tempo que seria efetivamente utilizado pela emissora em programação destinada à publicidade comercial no período de duração da propaganda eleitoral ou partidária gratuita. Então, vem aqui o decreto regulamentar. 0,8 lá você vai poder ter o ressarcimento. Muito bem. Continuando aqui o voto, então, na DRJ. Assim, a forma de compensação permitida pela legislação tributária é a constante do referido decreto, inexistindo qualquer outra maneira a que se deseje implementar por falta de base legal, né? No que se refere à alegação de que, em função dos decretos de regulamentação, o contribuinte não estaria sendo ressarcido de forma integral em relação aos prejuízos com a veiculação da propaganda eleitoral e partidária gratuita, cumpre esclarecer que, em nenhum momento, as leis citadas anteriormente definem que a compensação dar-se-ia de forma plena em relação às despesas e perdas de receita. O fato inquestionável é que nem a lei eleitoral, nem a lei partidária amparam o pleito do contribuinte, da forma como formulado, pedido de restituição. Em outras palavras, conclui-se que não houve formação de crédito tributário passivo de ressarcimento, restituição ou compensação tributária a que se refere o artigo 74 da Lei 9.496. Portanto, é forçoso concluir que as emissoras de rádio e televisão não têm direito ao crédito equivalente à despesa incorrida com transmissão gratuita de propaganda eleitoral partidária. A compensação fiscal destas despesas somente pode ser efetuada sob a forma de dedução da base de cálculo do imposto de renda, independentemente do período de apuração indicar resultado positivo ou negativo. Destaque o pedido de restituição deve ser indeferido por falta de previsão legal. Com relação à ilegalidade dos decretos, né, que estariam eivados da ilegalidade e inconstitucionalidade, por ter extrapolado o que teria sido definido em lei, eles apenas repetem aqui que não, o decreto 70.235, a redação dada pela Lei 11.941, não autoriza que os órgãos de julgamento afastem a aplicação, deixe de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de sua inconstitucionalidade. Então, esse texto aqui já é conhecido, né?
questão de inconstitucionalidade não é oponível na esfera administrativa. Muito bem, cita aqui a IN e tal. Nos casos em tela, no caso em tela, é evidente que o pleito não pode ser realizado através de perder-conta. Porém, isso não autoriza o contribuinte a efetuar o pleito por meio de formulário. É que a restrição exige que tenha havido cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou mal devido, que não é o caso. Haja visto o contribuinte pleiteia a restituição a título de compensação das perdas decorrentes de veiculação obrigatória e gratuita de propaganda eleitoral no ano de 2008. Está falando isso aqui porque ele entrou com o formulário em papel. Muito bem. Então, no que se refere à alegação de compensação, utilizando o artigo 74 da Lei nº 430, é incabível, pois o caput do artigo 74 condiciona a compensação à existência de crédito passivo de restituição. A rigor, sequer existe crédito, pois trata-se de despesas consideradas dedutíveis na apuração da base de cálculo de renda, sendo essa a única forma de aproveitamento possível nos termos da legislação aplicada. Né? Muito bem. Aí cita aqui a jurisprudência administrativa e judicial, que, no caso, seria apenas vinculada às partes, né? Então, me parece que isso é o suficiente. Então, senhor presidente, a conclusão da DRJ, então, não reconheceu o direito creditório pleiteado, que é um pedido de restituição, referente à despesa com veiculação obrigatória de propaganda eleitoral partidária gratuita no ano do calendário de 2008, por falta de previsão legal. Eu apenas acrescentei aqui que essas alegações de inconstitucionalidade, né, de legislação, não são oponíveis neste colegiado. O assunto já foi formulado por meio da súmula CARF número 02, né? Que o CARF não é competente para se pronunciar acerca sobre a inconstitucionalidade da legislação tributária. Então, para mim, o caso está muito claro aqui, né? Então, senhor presidente, é o voto para negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o voto. Ótimo, muito bem. Apenas para que fique registrado, o conselheiro Daniel teve que se ausentar momentaneamente, tá? Então, não vai participar desse julgamento aqui, conforme ele já havia me informado anteriormente, tá? Mas, Camerano, esse é um caso realmente... Sabe que é a primeira vez que eu me deparo com isso aí, né? Para mim é novidade. Não sei o caso André ou... Não, eu conhecia que existia o benefício fiscal, sim, né? Sim, essa mas compensação. não como ele era operacionalizado, né? Ah, sim. Agora, fazer um pedido de restituição disso daí é um negócio que eu nunca tinha visto também. Interessante. Está aberto às considerações dos senhores. Tem uma solução de consulta COSIT número 251 de 2019, falando exatamente isso que o Camerano julgou, que a forma não é essa, não é a compensação, não é crédito, que é a base de cálculo que é reduzida pela veiculação da propaganda. E vai fazer o ajuste lá no lucro real, na exclusão. Eu até mandei para você aí, Camerano. Mandou, eu vou acrescentar no voto, então. Obrigado. Nada. Ok. Alguém tem alguma dúvida mais? Podemos partir para a votação? Ok, então. Doutor Carlos André, seu voto. Voto com o relator. Doutora Luciana. Voto com o relator. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Também voto com o relator, então temos, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem, doutor Camerano, sempre trazendo coisas novas, na verdade, para enriquecer o nosso conhecimento. Muito obrigado. Cada coisa que aparece aí. Então, e em 14 e 15 vão receber a mesma decisão, se tratar de repetitivo, né? Por falar em repetitivo, eu estou mandando para vocês daqui a pouco, eu nem abri na realidade, eu tenho que abrir o e-mail que eu recebi para ver exatamente o que tem ali, que é o índice, o número de ocorrências ou inconsistências nos acórdãos por nós proferidos, por nós que eu digo o Conselho como um todo, né? Relativamente a esses processos repetitivos, com algumas considerações e algumas orientações de como elaborar esses votos da forma mais genérica possível, tá? Então, mas depois eu passo para vocês e aí a gente
havendo alguma dúvida, a gente discute, tá? Mais alguma coisa, tá bom? Bom, o item 16, o item 17 e o item 18 foram retirados de pauta. Portanto, doutor Camerano, é o senhor novamente, no item 19, Casa Rio Minho, do Quitungo. Pois não, senhor presidente, eu vou abrir aqui. Bom, o processo vou iniciar aqui, então, transcrevendo parte do relatório da decisão recorrida, proferido para a nona turma da RJ, Rio de Janeiro 1, 2009. É um processo autofração de imposto de pessoas jurídicas e seus reflexos, né? Condição social, PIS, COFINS, multa de ofício 75%, ano calendário 2003. IRPJ 39 mil, PIS 16 mil, COFINS 78 mil reais, contribuição social 28 mil reais. Vamos fazer uma descrição aqui do termo fiscal, do termo de constatação. Foi feito um arbitramento do lucro, tendo em vista que a apuração pelo auditor fiscal atuante, que é de movimentação financeira cuja origem a interessada não logrou justificar. Então, lá no termo de constatação, o atuante informa que a interessada apresentou, no ano calendário de 2003, movimentação financeira superior ao total de rendimentos declarados, e que, ao ser reiteradamente intimada, não justificou a origem dos valores movimentados. No exame da contabilidade da interessada, foi constatado que não havia correspondência entre a escrita e a movimentação financeira, o que acarretou a desconsideração dos livros fiscais. A interessada já havia sido excluída do Simples desde 2000, mas continuava a declarar sob essa modalidade. Então, foi arbitrado o lucro, com base no artigo 533 do Rio 99. Certificado o lançamento, a interessada apresentou sua impugnação em síntese. Uma impugnação bem assim, lacônica, né? Nulidade do lançamento em razão de inobservância por parte do autuante dos preceitos constitucionais da Constituição Federal, né? CTN, do PAF, Constituição de crédito tributário ter sido baseada em quebra do sigilo bancário, falta de comunicação processual válida e não ter sido regularmente intimada para se manifestar sobre a constituição do crédito tributário. Que não perdeu sua condição de empresa de pequeno porte, uma vez que nunca exerceu atividade de representação comercial, que apenas constou de registro CNPJ. Por fim, pedem procedência do lançamento. Então, os argumentos trazidos lá no recurso voluntário são repetitivos, senhor presidente. Eu vou partir lá direto para o voto, do meu voto, que eu repito aqui, o voto da decisão recorrida. Muito bem, deixa eu ver aqui. Ok. Então, vamos passar direto para o voto, viu, senhor presidente? Que os argumentos lá trazidos são idênticos aqui. Bom, certificado da decisão recorrida, a interessada apresentou recurso voluntário, no qual ela transcreve toda a decisão recorrida e apresenta os mesmos argumentos do recurso voluntário. Mesmos argumentos pedindo a impugnação. Muito bem. Na apreciação, aqui no voto, preenchido o requisito de administrado do recurso voluntário, dele eu conheço, né? Conforme relatoriados, a contribuinte interpõe recurso voluntário, no qual repete a argumentação trazida na impugnação. Na apreciação das preliminares e mérito, nos casos do lançamento de imposto de renda e do lançamento decorrente da condição social, o acordo recorrido mostrou-se sólido em suas conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. Com relação aos lançamentos decorrentes de PIS e COFINS,
há inconsistências na sua Constituição que prejudicam irremediavelmente a sua certeza e segurança, atributos necessários ao lançamento, conforme estabelecido no artigo 142 do CTN, conforme adiante se mostrará. Portanto, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida naquilo que se refere às preliminares e méritos do lançamento de imposto de renda e condição social, pelos seus próprios fundamentos. Então, me utilizo aqui da faculdade do parágrafo 3º do artigo 57 do regimento interno do CARF. A seguir, o voto condutor do acordo que transcrevo e adoto com as ressalvas que comentarei adiante, como razão de decidir. Então, aqui, o voto da decisão aqui da DRJ que eu estou adotando. O autuante arbitrou o lucro da interessada em razão de haver apurado crédito depositado em instituições financeiras superiores aos valores declarados, além de não haver correspondência entre os depósitos e contabilidade apresentada, o que acarretou a desconsideração da escrita. Disse ainda o autuante que a interessada, apesar de já excluída do Simples desde 2000, continuou a declarar sob essa sistemática de recolhimento. Aí ele reproduz aqui o que o contribuinte falou na defesa, que eu já reproduzi no relatório, né? Então, volto aqui, né? Arguição de nulidade, inobservância de preceitos constitucionais, falta de comunicação, falta de intimação para que se manifestasse o prazo de concessão do crédito tributário. Então, são esses 3 temas aqui. A interessada disse que o lançamento seria nulo em razão da inobservância aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, bem como do dispositivo CTN que não especificou, e do PAF, tendo em vista que não teria recebido as intimações para justificar os depósitos em contas bancárias. Além disso, diz que houve falta de comunicação válida com prazo razoável para a resposta e que não foi intimada para que se manifestasse sobre os atos de constituição do crédito tributário. Não lhe assiste razão. Verifica-se que, em 8 de janeiro de 2007, a interessada foi intimada na pessoa de seu sócio, o senhor João Batista dos Santos Júnior, do mandado de procedimento fiscal, bem como do início da FICET. Em 21 de maio de 2007, a interessada foi intimada a comprovar a origem de depósitos bancários relacionados e anexos às intimações, sem oferecer resposta. Tais intimações foram endereçadas ao domicílio fiscal da interessada e recebidas pela senhora Jânia Rodrigues Peixoto, que se identificou como sua contabilista. Então, aqui tem o artigo do PAF, né, aquele artigo das intimações, né? A intimação pode ser pessoal, né? Via postal, meio eletrônico, né? Assim, as intimações feitas aqui no processo se conformam ao prescrito no inciso 2 do artigo 23 do PAF, que é por via postal, tendo em vista que foram feitas no endereço da contribuinte. Nesse caso, pode a intimação ser por via postal, desde que haja prova do recebimento do domicílio tributário aceito passivo, como de fato há, como comprova a assinatura após o termo de intimação entregue pelo autor pela pessoa que recebeu o referido termo. Cabe acrescentar que em nenhum momento a interessada negou que a senhora Jânia Rodrigues Peixoto fazia parte do seu quadro funcionário. No entanto, não havia óbice para que a interessada requeresse um prazo adicional para o cumprimento da exigência. Como a interessada não se pronunciou de nenhuma forma, as intimações foram consideradas não atendidas. Por fim, a interessada disse que não foi chamada a participar da elaboração dos atos de concessão do crédito tributário. Nem poderia. Tais atos são privativos da autoridade administrativa na forma do artigo 142 do CTN. Por outro lado, a interessada foi intimada para tanto na pessoa de seu sócio para apresentar livres documentos quando o início da ação fiscal, como também o foi, mediante intimações, para que justificasse os depósitos em contas bancárias que lhe foram apresentados. Cabe observar que as intimações orientavam a interessada a como atender às exigências formuladas, bem como a auto-infração está revestido os elementos necessários ao exercício da ampla defesa. Então, de se rejeitar as preliminares arguídas. Com relação à inconstitucionalidade do crédito tributário por se basear em quebra de sigilo bancário,
Também não prospera a alegação, a arguição, né? Então, aqui a questão do sigilo bancário, eu passar, isso é uma questão já superada, não? Da exclusão do simples. O autuante informou no TVF que a interessada, apesar de excluída do simples desde 2000, vinha declarando por essa modalidade e procedeu ao lançamento com base no arbitramento do lucro. Em sua defesa, a interessada alegou que permanece na condição de empresa de pequeno porte e que até a presente data não teve sua exclusão do simples definida pela Receita Federal. Além disso, diz que o litígio se deveu a partir de uma questão formal, que não pode prevalecer sobre a verdade material da atividade vedada e não exercida de representação comercial. De plano, cabe registrar que a interessada confunde a condição de EPP com a de optante pelo simples. A EPP e a microempresa são definidas objetivamente pelo limite da receita bruta mensal. É certo que apenas EPP e ME fazem jus à tributação simplificada, mas a recíproca não é verdadeira, ou seja, nem todas as EPP e microempresa podem ser optantes simples, como no caso de exercício de atividade legalmente vedada, por exemplo. O autor informou que a interessada foi excluída do simples em 2000 e a contestou, dizendo que a exclusão seria indevida, tendo em vista que houve equívoco de sua parte ao informar o registro CNPJ de atividade vedada nunca exercida. Conforme se verifica do extrato de folha 130 e 131 do Sistema da Receita Federal de Vedações e Exclusão do Simples, SIMEX, a interessada foi excluída do Simples pelo ADE 0297832, de 29 de setembro de 2000, com efeito a partir de 1º de novembro de 2000, em razão da situação excludente, pendência junto à PGFN. Consta ainda que o interessado apresentou uma solicitação de revisão da exclusão do Simples e que a exclusão foi consolidada em 2 de outubro de 2001, com efeito retroativo a 01 de 11 de 2000. Portanto, não cabe nenhuma discussão no presente processo quanto à exclusão formalizada mediante o ADR número tal. Portanto, se rejeitar a prejudicial. No mérito, a interessada não trouxe nenhuma alegação de defesa com relação ao mérito do lançamento, razão pela qual considera incontroversos os valores tributáveis que eles são imputados. Né? Muito bem. Cabe observar que o autuante, apesar de não haver consignado expressamente no auto de infração, deduziu dos totais trimestrais do depósito apurados os valores da receita trimestrais declarada. Então, pegou lá os depósitos bancários trimestrais, deduziu as receitas trimestrais. Um procedimento que eu me sinto meio incomodado com isso, mas, enfim, a fiscalização, às vezes, tem alguns auditores fazem e outros não fazem. Eu acho que não deveria fazer, mas, enfim. Da tributação reflexa. Uma vez que os lançamentos das contribuições decorrem das bases tributáveis, em que incidiu o IRPJ e que foram mantidas no presente voto, e considerando que não foram trazidas alegações específicas às contribuições, nem se verificaram erros em sejador de revisão de ofício, considero procedente a exigência de PIS, COFINS e condições sociais. Então, a DRJ julgou pela procedência dos lançamentos. Né? Muito bem. Bom, eu permito-me apenas alguns comentários, como, por exemplo, na questão relativa ao sigilo bancário, né? Uma vez que a Suprema Corte já se manifestou sobre o que eu utilizo em meus votos, que eu vou passar por cima, que já é de conhecimento de todos, essa questão do sigilo. Né? Muito bem. Nas intimações, reproduz a alegação da recorrente, idêntica, como já destaquei, àquela trazida na impugnação. Então, aqui no recurso voluntário, que trazendo a mesma questão que ele trouxe lá na impugnação, olha aqui. Em nenhum momento, a partir da verificação dos termos fiscais, foi dado ao contribuinte o direito de se manifestar sobre qualquer documento relacionado à referida movimentação bancária, a fim de que pudesse conhecer os valores, segundo alega a autoridade administrativa, constados os extratos deram causa à auto-infração. Né? Muito bem. Então, isso aqui eu estou apenas reproduzindo aqui. Então, a intimação fiscal, conforme relatoriado, a DRJ já se manifestou sobre tal alegação. Então, eu estou reproduzindo uma dela aqui, porque como é que a pessoa pode dizer que não foi intimada, se nós temos aqui, no mínimo, 2 intimações? Então, eu fiz questão de reproduzir aqui uma intimação, porque ela foi, inclusive, reintimada.
Então, tem aqui a intimação, tem uma intimação fiscal, onde aparece ali os valores, né? Comprovar a origem do depósito efetuado em conta corrente da empresa, e tem as planilhas individualizadas anexas a essa intimação, né? Muito bem. Junto ao referido termo de intimação, encontra-se planilhas indicativas dos créditos bancários individualizados. Do arbitramento. Consta nos autos uma declaração de rendimentos da recorrente sobre a regra do Simples, com receita declarada no ano 2003 de R$ 339 mil, ao passo que os créditos bancários sem origem explicada somaram R$ 2.948.000. No termo de início de fiscalização, a recorrente já havia sido intimada, em 8 de janeiro de 2007, a apresentar, por prazo de 5 dias úteis, dentre outros, o livro Caixa ou Diário e Razão, e sendo reintimado em 15 de março de 2007. Não consta que os tenha apresentado à fiscalização. Entretanto, no termo de constatação fiscal, do qual a recorrente recebeu cópia em 22 de junho de 2007, a autoridade autuante relatou que examinou a contabilidade apresentada. Então, eu vou reproduzir aqui o que a autoridade autuante concluiu. Abre aspas. Constatei não haver correspondência entre sua escrita e aquela intensa movimentação financeira, fazendo com que seus livros fiscais fossem desconsiderados. Esses fatos motivaram uma autuação por omissão de rendimentos, devido aos depósitos bancários não escriturados. Pelo fato do contribuinte vir apresentando sistematicamente declaração de rendimentos pelo modelo simples, apesar de estar excluída esta modalidade desde o ano de 2000, o presente auto de infração se dá através do arbitramento civil. Assim, tendo examinado a escrituração contábil e anotado a grave inconsistência suprarrelatada, entendeu pela desconsideração dos livros fiscais, promovendo seu arbitramento com base no inciso 3º do artigo 530 do RI 99, pela não apresentação de livros contábeis ao livro Caixa. Então, tem aqui o enquadramento legal, né? Muito bem. No corpo do auto de infração, consta que a contribuinte poderia ter sido tributada pelas regras do lucro presumido. Entretanto, tal possibilidade revelou-se inviável em face da inexistência do livro Caixa. Eis a descrição dos autos de infração. Razão do arbitramento. Arbitramento do lucro que se faz em virtude que o contribuinte, estando autorizado a optar pela tributação com base no lucro presumido, deixou de cumprir as obrigações acessórias relativas à sua determinação. Então, não era possível nem lucro real, nem lucro presumido, nem nada. E, além disso tudo, além dessa bagunça toda, dessa falta de escrituração, ainda apresentava a declaração sistematicamente pela regra do Simples, onde já estava excluído desde o ano 2000. Bem, sob qualquer ângulo que se veja a situação contábil fiscal da recorrente, não restou alternativa que não o arbitramento do lucro no ano calendário de 2003. Lançamentos decorrentes. Aqui, no caso, a solução dada ao litígio principal, referente ao imposto de renda, aplica-se aos lançamentos dele decorrentes, né? Todo mundo sabe disso. Contribuição social, PIS, COFINS, né? O resultado dos mesmos elementos de prova se refere à mesma matéria tributável. Ocorre que, na apuração da contribuição devida a título de PIS e de COFINS, a autoridade autuante considerou como matéria tributável a receita trimestral e não a receita mensal, que é a verdadeira base de cálculo destas contribuições. Este procedimento equivocado provoca também distorções na apuração da multa devida e nos juros de mora das contribuições e multa, de forma que, por tais razões, e por ser uma questão de ordem pública, uma vez que não pode o fisco exigir contribuições apuradas em base de cálculo incorreta, em verdadeira afronta ao disposto no artigo 142 do CPM. Essas contribuições devem ser canceladas. Então, senhor presidente, esse é o meu voto. Eu estou... na verdade, aqui no final, não sei qual vai ser o pensamento da turma, mas eu estou negando o provimento ao recurso voluntário porque essa questão não teria sido aventada, né? Mas, por uma questão de ordem pública, eu estou cancelando as exigências de contribuição de PIS e de COFINS, conforme conta os respectivos autos. Não sei se esse seria
modo adequado de colocar essa conclusão. Ou, se fosse o caso, provimento em parte. Não sei a opinião dos demais, mas como ele pede o cancelamento de todos os autos de infração, e você está cancelando, claro, por outros motivos que não aqueles que ele aventou, mas de qualquer forma está cancelando de PIS e COFINS, eu vejo no mínimo aí como um provimento parcial, né? Perfeito. Tá? Não sei se alguém discorda dessa... Carlos André. Eu acho que não é uma questão de ordem pública, eu acho que é uma questão de mérito, né? Quer dizer, é a apuração do crédito tributário. O auditor fiscal se equivocou na hora de botar lá no sistema, ao invés dele botar em cada mês, que aí o sistema diferencia, né? O IRPJ, a contribuição social, ele apura trimestralmente, PIS e COFINS ele apura mensalmente. O colega foi lá e jogou a receita do trimestre, né? E aí o sistema fez só naqueles meses, como se fosse um lançamento mensal da renda, da receita, sobre a receita do trimestre inteiro, né? Então, há um erro no critério temporal aí desse lançamento, né? Mas me parece, e eu já defendi isso em alguns votos meus, que é uma matéria de direito aferível de plano, e que nós podemos conhecer e tratar, né? Mesmo que ele não levante, né? Ou levante de forma muito genérica, né? Como apontou o presidente, no seu recurso, né? Porque não se trata, é uma coisa de direito flagrante, e de plano a gente vê que está errado, porque o critério temporal das contribuições é mensal e não trimestral. O que eu quis dizer é que ele não aventou a nulidade do auto-infração de PIS e COFINS especificamente, né? Com base nesse fundamento. Ele aventou essa nulidade com base em outros fundamentos, entendeu? É isso que eu queria deixar bem claro, né? Que o conselheiro Camerano está reconhecendo. Deixar provimento em parte. Então, assim... Provimento em parte. De qualquer forma, é um deferimento em parte, né? Isso, como de qualquer forma ele está pedindo a nulidade do lançamento, e eu estou dando essa nulidade, mesmo que por outros motivos, eu vejo como um provimento parcial. Tá? Eu retiro essa questão ali do ordem pública, bem lembrado pelo caso, que afronta o artigo 142 do CTN, é muito clara, né? É uma questão que a gente tem que realmente observar isso aí e considerar, mesmo que não tivesse sido aventado, porque o erro é bem flagrante mesmo. Então, eu retiro essa parte aí, senhor presidente, do provimento em parte ao recurso voluntário, para cancelar a exigência de PIS e COFINS. Isso. Alguém quer fazer alguma outra consideração? Então, passemos à votação. Doutor Daniel. Presidente, eu vou acompanhar. Eu acho que é um caso bem limítrofe aí da questão entre mérito e o que seria matéria de ordem pública aqui, mas aqui claramente houve uma incerteza em segurança da base de cálculo de parte do tributo, porque foi utilizada de forma absolutamente incorreta, né? Então, acho que nesse caso aqui daria para ter essa provocação de ofício, já que, na verdade, o recurso foi bem genérico nesse ponto, né? Então, vou acompanhar. Doutor Carlos. Eu acompanho o relator. Doutora Luciana. Também acompanho o relator, presidente, com as considerações feitas por ele quanto à retirada da questão de ordem pública. Tá ok. Doutor Itamar. Eu acompanho o relator. Eu gostaria de fazer um comentário pelo que foi dito pelo doutor Daniel. Eu acho interessante diferenciar o período de apuração que gera o fato gerador do tributo da base de cálculo. Período de apuração, trimestral ou mensal, como o doutor Carlos colocou, ele, de fato, anula o lançamento, no meu modo de ver. Mas a base de cálculo, se a autoridade lançadora identificou o fato gerador e errou na base de cálculo, é questão de cálculo, ele formalizou o crédito. Então, a meu ver, não anula o lançamento. Então, são duas
matérias distintas. O doutor Daniel comentou sobre base de cálculo, o doutor Carlos comentou sobre período de apuração, que eu me alinho ao entendimento do doutor Carlos, que é o fato gerador. Então, são duas coisas distintas. Eu acompanho o relator, eu acredito que é matéria de mérito, na linha do que o doutor Carlos colocou. Então, eu não sei como vai ser a versão final do voto, mas período de apuração mensal ou trimestral anularia, porque se errar no período de apuração, não houve fato gerador de tributo. O que a autoridade está apurando? Qual o fato gerador? Mas se errar na base de cálculo, aí não haveria anulação. Então, é uma matéria bem... no meu modo de ver, deveríamos diferenciar isso. Eu acredito que, no caso, ele errou o período de apuração, que ele fez um período de apuração trimestral, então eu considero que deve ser anulado esse lançamento em relação às contribuições, PIS e COFINS. Sim, serão anuladas e eu vou consertar ali, Tamar. Na questão de ordem pública, eu vou substituir pela questão da base de cálculo, que está lá, claro, no 142 CTN, que ela tem que ser apurada corretamente. É um dos pilares da matriz de hipótese de incidência tributária, né? Vai ser por aí, viu? Tem uma discussão boa, só para encerrar, a base de cálculo não anularia, porque ela está no consequente, tem a teoria do Paulo de Baixo Carvalho, né, que fez a regra da matriz de incidência, que ele diferenciou o antecedente do consequente. Mas, independentemente de entrar nessa teoria, o meu entendimento, só para deixar um pouco claro, se a autoridade fiscal identificou que ocorreu o fato gerador e formalizou, ou seja, ele identificou corretamente o período de apuração trimestral e formalizou aquele crédito, ele atendeu o artigo 142. A incidência tributária ocorreu, ele formalizou. Se ele errou nos cálculos, aí não anularia, no meu modo de ver. Se nós viermos a enfrentar essa matéria, se ele errou nos cálculos, tendo formalizado, ele identificou o fato gerador, é interesse público aquele crédito. Ele formalizou, errou nos cálculos, seria uma matéria de aceitar até o valor formalizado dentro da incidência tributária. Então, eu estou diferenciando bem o período de apuração, que seria o critério temporal antecedente, ou seja, naquele período de apuração, ocorreu o fato gerador. Se for outro período de apuração, a gente não está analisando o tributo. Talvez eu não esteja sendo tão claro, né? Mas o período de apuração, critério antecedente. Analisou o período de apuração, que é o critério temporal, houve fato gerador. Aí vai verificar vai quantificar o fato gerador. Na quantificação, ele formalizou o crédito tributário, a quantificação, estando errada, no meu modo de ver, a gente anularia o excesso, mas manteria o valor dentro da incidência tributária. Eu não sei se eu consegui expor, que eu acabei falando um pouco de alguns conceitos. Não, aqui eu entendo que não é apenas um erro de cálculo da COFINS do PIS. Não, um erro na base de cálculo. É um erro na base de cálculo que para mim, ele carece totalmente de credibilidade do lançamento. Para consertar isso aqui, nós teríamos que mandar fazer uma apuração mensal, que eu acho que é totalmente errado, totalmente equivocado. Ok. Nesse caso, foi... Vocês estão ouvindo tudo aqui. Aqui foi no antecedente, no critério temporal. Ele calculou um período totalmente diverso do que a lei manda. É mensal. Então, o fato gerador, por ele calculado, contém vício, que deve ser derrubado. Esse é o meu modo de ver, pelo voto, pelas conclusões ou não. Mas eu voto no sentido de derrubar por causa do período de apuração. Entendeu? Que ele errou o período de apuração. Ok. Esse é o meu voto acompanhando o relator. Sim, mas o período de apuração... Doutor Casandré, queria fazer alguma observação em relação ao que já havia colocado? Lembrando que eu ergui a mão de forma equivocada. Ok. Doutora Letícia. Acompanhe o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Também acompanha o relator, então temos, por unanimidade de votos, afastar as preliminares de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso, tão somente para afastar as exigências relativas ao PIS e à COFINS. Ok? Na realidade, o caso André me corrija se eu estiver errado, que
já encerrou, tá? A discussão já está encerrada, o julgamento já está encerrado. Mas, enfim, lucro arbitrado, ele é trimestral, né? Então, deve ter ocorrido, viu, Carlos André? Me corrija se eu estiver errado. Um erro do auditor fiscal ao operacionalizar o sistema o Safira, no caso, que é o sistema gerador do auto de infração, né? Automaticamente, o sistema gerador vai trazer em bases trimestrais. Só que ele deveria ter observado que, no caso do PIS e da COFINS, o lançamento é mensal, tá? Então, ele teria que ter feito o ajuste no Safira, né, para que esse período de apuração ficasse estabelecido de forma correta. Então, me parece que, e ele não deve ter percebido isso, ao operacionalizar o sistema gerador, e aconteceu o que aconteceu, né? Eu tive cuidado, senhor presidente, de olhar o documento. Você olha que no auto de infração está lá fato gerador. De fato, eu acredito que foi o que o doutor Carlos colocou. Ele errou na operacionalização do Safira, e aí gerou o documento escrito fato gerador em março. Mas o fato gerador não é em março. O fato gerador é no final de cada mês. Então, aí houve o vício jurídico, mas eu acredito que foi exatamente isso que aconteceu. Ele operacionalizou, fechou o auto, e aí acabou pelas contribuições saindo fato gerador errado. Por isso que eu digo que... Muito bem. Passemos, então, ao item 20. Conselheira Luciana, Churrascaria Ipanema 644 Limitada EPP. Deve ser bom, hein? Churrascaria Ipanema. Esse é um caso relativamente simples, onde houve um recurso voluntário contra acórdão da DRJ, que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial às impugnações, no sentido de reduzir o percentual da multa de ofício de 225 para 150. Aqui, no caso, conforme os autos de infração, né, conforme o termo de verificação fiscal que acompanhou os autos de infração e os termos de sujeição passiva, o autuado não teria declarado nem oferecido a tributação em 2007, receitas auferidas via cartões de crédito e receitas oriundas de depósitos bancários informados por instituições financeiras cuja origem ele não comprovou quando intimado. Foi constatado também que a empresa autuada não funcionava ou jamais teria funcionado no endereço informado. Os 4 sócios da empresa autuada à época dos fatos retiraram da sociedade em 2009, passaram suas cotas para Igor Pereira e Gilmar Souza, conforme a alteração contratual. Gilmar era manicure, não conhecia da empresa nem de seus ex-sócios, também desconhecia sua assinatura na alteração contratual e sequer tinha firma no contrato que a reconheceu. Foi declarada a inaptidão da empresa, o lucro foi arbitrado, foram responsabilizados os sócios e foi aplicada a multa de 150%, majorada para 225%, pois os sócios, à época, transferiram a empresa para pessoas sem nenhuma condição financeira e mudaram seu endereço para local ocupado por outra empresa e não intencionavam não pagar tributos e alaranjar a empresa para fugir da responsabilidade tributária. A majoração da multa para 225 deu-se à falta de atendimento aos termos de intimação e solicitação dos extratos bancários. Nesse caso aqui, num primeiro momento, apenas impugnaram o lançamento 3 dos sócios, que foram o José, o Antônio e o Raimundo, mais a empresa autuada. Apreciados os termos dessa impugnação, a DRJ houve por bem reduzir apenas o percentual da multa, né, de 225 para 150. Contudo, intimados desse acordo, todos esses 3 sócios e mais a empresa não apresentaram recurso voluntário. O único sócio que entendeu por bem apresentar o recurso foi o recorrente Alain Pierre Julie, questionando justamente a sua responsabilidade e as questões envolvendo a constitucionalidade da quebra de sigilo fiscal.
Contudo, aqui no caso, já passando ao voto, eu não vejo como conhecer do recurso dele, haja vista ele não ter apresentado impugnação própria no momento específico, né? E os outros sócios, embora intimados via R, mas a empresa também não contestaram o acórdão da RJ. Né? Então, nesses termos, de acordo com o artigo 17 do Regimento Interno do Decreto 7235, né, considerar-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, né, e tendo aqui considerado que ele realmente quedou-se inerte no momento da apresentação da impugnação, eu não vejo como conhecer do recurso voluntário apresentado, especificamente pelo responsável solidário, Alain Pierre. É o voto, presidente. Ok. Alguma consideração, alguma dúvida, senhores? Doutor Carlos André. Eu fiquei um pouco em dúvida, porque eu fui olhar aqui a decisão da DRJ, né? E ela, aqui no voto, ela diz o seguinte, logo no início. A ciência dos lançamentos da empresa autuada efetivou-se no dia 23/7/2011, da empresa, 15 dias após a publicação do edital de folhas táxi, em 8/7, conforme o artigo 23 do decreto. Como a impugnação só foi apresentada, a impugnação da empresa, em 8/9, ela é intempestiva, pois ultrapassou-se o prazo de 30 dias. São tempestivas as outras 4 impugnações apresentadas pelos ex-sócios. E aí, olhando, me parece, se eu não estou enganado, que isso inclui a impugnação apresentada pelo Alain Pierre Joly. Então, Carlos, aqui no caso, eu até verifiquei todo o processo, só tem 3, embora ele faça essa menção, que me gerou dúvida também, não consta impugnação por parte dele. As peças impugnatórias... É que eu estou com a impugnação dele aberta aqui, né? São específicas de cada um dos outros 3 sócios. É que eu encontrei a impugnação dele. A impugnação dele está nas páginas... Deixa eu ver agora aqui qual é. Só um segundo. Foi protocolado em 9/9. 9/9. Isso. Isso, 9/9, está aqui no relatório da DRJ. Folhas 473. Pois é. 473, né? Isso. É isso mesmo. Porque, segundo o voto da DRJ, elas todas foram tempestivas, né? As 4 impugnações dos sócios, né? Só que somente um apresentou recurso voluntário. Isso, que é o Alain Joly. O Alain. Alain Pierre Joly, que apresentou... Tem a impugnação, sim, Luciano. A DRJ considerou intempestiva a impugnação da recorrente. Da empresa, isso? Isso. Da recorrente, ela considerou intempestiva. Isso. Depois, ela diz aqui no seu voto, são tempestivas as outras 4 impugnações apresentadas pelos ex-sócios da empresa autuada, tempestivas. Uhum. Então, a DRJ considerou tempestivas. Só que somente um deles apresentou recurso voluntário, que foi o senhor Alain. Assim, eu
Localizando aqui a impugnação, os argumentos que ele apresentou na impugnação, que realmente eu não tinha encontrado, porque eu baixei o processo pelo Zip. E pelo Zip, como ele dá peça a peça, não tinha a indicação dessa peça em específico, como eu disse para vocês. Tinha a peça dos outros 3 sócios, que eram 3 impugnações, inclusive iguais, né, com o mesmo teor, e a impugnação da empresa, considerada intempestiva. Mas aqui no PDF, né, olhando a página, realmente tem a impugnação aqui. Basicamente, ele repete os mesmos argumentos que ele tinha trazido em sede de recurso voluntário, no sentido de que ele não tinha poder de gerência, que ele não teve participação, que ele não pode ser responsabilizado por essa multa porque ele não sequer foi intimado pessoalmente para apresentar qualquer tipo de documento, e faz as arguições referentes à questão da quebra, né, da constitucionalidade da quebra de sigilo bancário. Então, aqui, presidente, eu precisaria dar uma olhadinha melhor, se eu puder me dar uma vista aqui, só para ver se ele traz algum elemento específico em relação à responsabilidade dele mesmo, porque os demais argumentos, eles se mostram bem genéricos e não teriam, a princípio, né, como ser acolhidos tal qual fez a DRJ aqui, mas se o senhor puder me dar até uma vista em mesa, só para eu poder verificar se em relação à responsabilização dele ele faz alguma outra especificidade, e realmente a falta da impugnação eu não, né, em um primeiro momento, como eu não tinha encontrado a impugnação nos autos, eu não olhei essa presteza. Eu agradeço. Carlos, queria falar alguma coisa? Presidente, só para adiantar já alguma coisa do que eu estou vendo aqui, veja, todos os sócios participaram da transmissão da titularidade da sociedade para uma interposta pessoa, né? Para uma pessoa que nem sabia que tinha virado sócia da empresa. Espetáculo. Né? Sim, foi a manicure. Portanto, todos os sócios que participaram, pelo menos deste ato, já atuaram com infração à lei. Né? Então, eu não vejo como excluir a responsabilidade deste sócio, né? Que a argumentação dele, em síntese, pelo que eu pude passar aos olhos aqui, é que ele não exerceria a gerência. Né? Uhum. Mas, assim como uma dissolução irregular, né, ela se enquadra ali no artigo 135 do CTN, com muito mais razão, né, você passar a sociedade para um laranja, uhum. Né, que foi exatamente o que o auditor descreveu no termo de verificação ali, que houve um processo administrativo para o que ele chamou de alaranjamento da sociedade, né? Me parece que não há como afastar essa responsabilidade. Assim, num primeiro olhar sobre os elementos aqui colocados, né? Ok. Eu vou dar uma vista mesmo para que a gente todos nós possamos melhor analisar as situações que envolvem esse processo, e ele retorna ao final da tarde. Pode ser, conselheira? Sim, presidente, obrigada. Então tá. Processo retirado não, dado vistas em mesa à turma, retornará a julgamento na tarde do dia 16 de março, tá ok? Vocês querem fazer um intervalinho de 2 minutinhos? Pode ser? Então, por gentileza, Marco Antônio, você pode suspender a gravação?